Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. No vídeo de hoje, irei falar sobre mais uma raça de canários de porte. Uma raça com mais de um século de existência e que, como muitas outras, passou por imensas situações ao longo desse tempo, tendo conseguido resistir e perdurar até aos dias de hoje. O canário Crest. Espero que estejam a apreciar esta série de vídeos que tem como objetivo divulgar as várias raças de canários existentes na atualidade. Deixem um comentário no vídeo a indicarem qual seria a raça que gostariam de ver abordada num próximo vídeo aqui no canal. Não se esqueçam ainda de colocar like no vídeo e subscrever o canal. História do canário Crest. No século XIX, após a criação da raça de canários Norwich, os ingleses, na ânsia de obter canários desse tamanho, mas com coroa, paciente e seletivamente foram desenvolvendo o trabalho de cruzar os canários Lancashires com os canários Norwich, e ainda o Norwich estufado, chamado de Tern Crown, obtendo um tipo de canário, o Crest, semelhante ao Norwich, mas com um corpo ligeiramente arredondado e com plumagem e outras características diferentes. O canário Crest teve assim a sua origem em Inglaterra, no século XIX, por seleção do cruzamento do canário Lancashire com o canário Norwich. Para a seguinte apresentação, é importante ressalvar que a mutação da coroa em canários surgiu entre 1709 e 1750. A partir daí, várias raças de canários passaram a exibir este ornamento, e inicialmente, até a raça de canários Norwich apresentava dois tipos distintos, os Crested e os Plainhead. A partir de 1860, os pássaros com coroa passaram a ser separados dos de cabeça lisa e constituíram uma nova raça, onde os pássaros sem coroa descendentes dos de coroa passaram a se chamar Crestbred. A raça atingiu o seu apogeu no final do século XIX e, como todas as raças europeias, teve os seus percalços com as duas guerras mundiais, decrescendo bastante os números de espécimes, bem como de criadores. Sob o patrocínio da OFCA, Old Varieties Canary Association, a raça voltou a expandir-se após a década de 70 e hoje está bastante difundida um pouco por todo o mundo. O canário Crest é constituído, como todas as raças que têm coroa, por dois tipos de indivíduos: os de coroa denominados Crested e os sem coroa, em cujos ascendentes há sempre um pássaro de coroa denominados Crestbred. O exemplar Crested é um canário e, como já referido, com coroa, a qual deve ser grande e perfeitamente redonda, proporcionalmente repartida em torno de um pequeno ponto central, com penas abundantes, longas, largas e que cubram os olhos e parte do bico e nuca. Uma polpa tombante ou caída terá sempre a preferência. O exemplar Crestbred é um canário que deve possuir uma cabeça redonda e larga em todos os sentidos. As sobrancelhas devem ser cheias, tombantes e caídas, com um arco muito grande que cubra os olhos, uma parte do bico e da nuca. Nesta raça de canários, o item mais importante do standard é precisamente a cabeça, que vale 50% da pontuação total do standard. O objetivo de atribuir tantos pontos ao item cabeça é para dar a entender que um Crest que não tenha a redondeza e a amplitude requerida na coroa ou na cabeça não será considerado um Crest. O bico deverá ser curto. As penas do corpo deverão ser abundantes, mas sem frisados. O corpo deverá ter a forma cilíndrica, forma do Donfaf,
sem ser arredondado, com o peito bem cheio, devendo o seu tamanho não ser inferior a 16,5 cm de comprimento. As asas são curtas e aderentes ao dorso e não se cruzam. Não podem ainda ultrapassar a base da cauda. A cauda é curta e estreita, porém é compacta. As patas e as canelas são curtas e fortes, com coxas dissimuladas na plumagem. A articulação superior dos tarsos e as coxas são colocadas para trás. Deverá apresentar penas de galo de ambos os lados da cauda. Deverá ter uma posição semi-ereta, formando um ângulo de 45 graus com o poleiro. É uma ave robusta. O maior defeito de plumagem que poderá apresentar é na zona das costas. Quando uma ave tem excesso de plumagem, produz uma protuberância nas costas que rompem a harmonia do corpo e a linha do mesmo. Por vezes, esse defeito é leve e tolerável, mas noutras ocasiões, o excesso de plumagem faz com que as penas se levantem de uma maneira um pouco parecida à plumagem dos canários frisados, o que é penalizável. Como referido anteriormente, a coroa é parte fundamental desta raça de canário. As penas que a compõem são tão largas e abundantes que cobrem partes dos olhos e do bico. Como a cabeça é grande, a coroa também o é. Logo, não existem coroas demasiado grandes. São admitidas todas as cores, excepto o vermelho. Por fim, uma última ressalva. Atualmente, a medida oficial de anilhas para esta raça é de 3 mm, a qual se considera desatualizada, tendo em conta o tamanho atual dos espécimes da raça, pelo que, e conforme opiniões dos criadores da mesma, a medida ideal que deveria constar na tabela oficial de anilhas deveria ser de 3,5 mm, por forma a evitar anilhas encravadas nas aves e, em último caso, amputações das patas. Espero que continuem a gostar desta série de vídeos, onde abordo a história de algumas das raças de canários de porte e de canto existentes na atualidade. Antes do vídeo terminar, e se ainda não o fizeram, deixem o vosso like e subscrevam o canal se ainda não são subscritores. Ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo no canal. Comentem e deixem a vossa opinião sobre qual a raça de canários que gostariam de ver abordada aqui no canal num próximo vídeo. Boas criações ou mudas, um forte abraço.